Bora lá para mais um episódio do Primecast da Saúde. A sua dúvida aqui, ó, na palma da sua mão. Eu sou o Daniel Ramon. Lucília Toledo. Eu sou o Igor. Temos um novo integrante. Começando hoje, bem-vindo, É isso aí, Igor. nosso Fala, diretor galera. técnico, Igor. Seja bem-vindo, obrigado, querido. Prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse projeto que tá maravilhoso. É isso aí, Obrigado. parceria monstra. E hoje nós temos um convidado que eu quase nem conheço ele. A gente nem Né? vê ele. Nossa, É um cara monstro, é um cara que tem um mindset top e um futuro esplêndido pela frente. E graças Com a Deus certeza. tem uma parceria com a gente, né? é. Quem é ele? Doutor Tiago Rangel. Aê! Seja muito bem-vindo, mais conhecido como Titi. Doutor Titi. Agora eu me senti mais à vontade. Bem-vindo, Titi. Gente, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Tá estreando agora, principalmente com o Igor, que eu já conhecia antes, que é top. Já judiou dele, né? E não, te ajudei, pouquinho. E ter tanta gente que acredita em mim, né? Além da minha esposa e da minha mãe. Que é ótimo, né? Porque as duas eram meio que obrigatório acreditar em mim, né? Mas já ter tanta gente que confia é muito legal. Fantástico. Bom, bora lá. Doutor Tiago é nosso parceiro da DR Prime Odontologia. E, por favor, doutor, se apresente. Bem, meu nome é Thiago Rangel, né? Eu sou especialista e toda a minha pós-graduação é na parte de periodontia. Né? O que é a periodontia nesse aspecto? É uma das áreas da odontologia que a gente estuda ao redor do dente. Essa é a ideia. Eu venho de uma família não tradicional. Né? Eu tenho uma não tradicional no sentido de que meu avô era médico. Né? Então, eu cresci numa família onde a ideia de você fazer faculdade, pós-graduação, esse tipo de coisa era a coisa mais natural do mundo. E que depois que eu fui convivendo com as outras famílias, eu descobri que isso não era o Não era comum. tão natural É. assim. Você imagina, meu avô era doutor, foi um dos fundadores da Unicamp. Olha que top. Né? Então, na minha casa, ter crescido nessa área da saúde foi bem natural, bem natural. E meu pai é dentista. Né? Eu tive um período que, pós ensino médio, dei uma bagunçada, viajei e tudo mais. Quando eu voltei, eu falei, não, vamos pro odonto. E aí pronto, me tornei um dos apaixonados, ficcionados na odontologia. Essa Somos é a ideia. suspeitos, né, amor? É uma profissão que ou você ama ou você não gosta mesmo, né? É. Pra não falar outra palavra. Mas quem ama, ama e quer viver ela, né? Eu mostro as fotos pra ele, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Ai, saliva, não. Sangue. Não, sangue. Enquanto isso, tá aqui assim, tô querendo ver toda hora ali. Você olha pro foto de álbum, você vai falar, você vai ver cachorro, você vai ver esposa. Não, você vai ver dente. 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 Eu sei o que é isso. Doideira. Que top. E a sua paixão aí pela periodontia, quando que apareceu? Quando que você falou, não, é essa área que eu vou seguir? Cara, começou no último ano de faculdade. Eu sabia que eu queria alguma coisa perto de cirurgia. Eu adorava cirurgia, sempre gostei de sangue. Desde o segundo ano, mais ou menos, que eles começam umas demonstrações e tudo mais. E eu acho que foi a primeira demonstração de cirurgia. Porque sempre tem aquele momento que o professor fala, olha, gente, fica de olhinho no coleguinha do lado pra ver se ele não vai desmaiar, né? Enquanto a gente tá fazendo essa demonstração. E, cara, pelo contrário, meu olho brilhava. E eu achava que eu ia pra buco. E eu falei, não, vai ser buco. No último ano eu tava estudando pra residência do Mário Gatti, de Campinas. E aí eu tinha um caso de um paciente que tava com umas retrações, tava com umas lesões numa das raízes do dente, no molar, que normalmente tem 3 raízes. Né? Então, termo mais técnico, numa vestíbulo mesial. E falou, cara, vai extrair esse dente. E aí o professor de pera falou, não, vem cá que eu vou te ensinar uma outra coisa, uma ressecção de raiz. E ele sentou, e aí ele foi, abriu todo o campo, periodontalmente falando bem minimamente, assim, bem pouquinho, foi, curetou tudo, cortou aquela raiz e fechou o dente, falou, olha, pronto, salvou o dente. E a partir dali eu me apaixonei. Eu falei, cara, tem cirurgia império, né? Que antes era só raspagem, tem cirurgia império.
E uma coisa muito, muito, muito delicada. E aí eu falei, cara, é isso. E aí eu acabei me aproximando do departamento de periodontia, vendo que era muito, muito, muito mais do que eu conhecia só ali na graduação, que é muito raso, né, o que você acaba conhecendo. E pronto, eu fui pra área. Eu não saí mais. Legal. Isso. Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Ele falou minimamente invasivo, porque quando ele começou a trabalhar comigo, e eu sou bucomaxilo, né? Então a gente abre, a gente gosta de campo. Primeira cirurgia que ele participou, eu olhava pro olho dele e ele tava assim, ó. Tipo, o que esse maluco tá fazendo, né? Não, Titi. Nossa! Eu falo assim, cara, é uma completamente diferente, assim, né? O minimamente invasivo para um buco, o cara já tá vendo metade do crânio, né? E enquanto a gente tá querendo ver só abrir do dente do lado, assim, vira e mexe. Aí tá no meio da cirurgia, o Dani vem dar uma olhada. Titi, abre esse campo, Acessa, cara. Titi. Abre, Acessa, corta isso aí. mano! Eu falar, beleza, Abre beleza. campo, cara. Abre. Olha o que você tá fazendo. E eu lá querendo trabalhar naquele negocinho que eu abri uma papila pra um lado e papila pro outro ali. É mais ou menos isso. A filosofia da cirurgia, né? Uma das coisas é o acesso. É muito importante. Não que esteja errado a periodontia, mas são filosofias que se complementam, né? Uma ajuda a outra, mas não são iguais. Na verdade, cada caso exige ou um ou outro, né? Eu acho que na odonto e na área da saúde é exatamente isso, né? Você não quer fazer a mais do que o necessário, mas você também não quer fazer menos do que o necessário. Se você fizer aquém, a entrega não é honesta, né? Exatamente. Exatamente. Você sofre, o paciente sofre, não fica legal. E aí, eu comecei a perguntar para uma galera qual que é a sua dúvida sobre periodontia, o que é periodontia, né? Que é o estudo das raízes e das gengivas, certo? Dos dentes e das gengivas. A primeira, a mais requisitada que eu tive foi o seguinte, doutor, quando eu escovo o dente, eu tenho sangramento e quando eu passo o fio dental, eu tenho sangramento. Tem coisa errada aí? Vamos lá. Primeiramente, vamos lá. A periodontia, o que ela é? Ela vai ser um estudo como se fosse, só a ideia da palavra, né? Como se fosse periferia, né? Peri, já ao redor, né? Odontia é o cara que vai estudar o ao redor do dente, que é a gengiva, o osso, né? E o músculo em si que segura nosso dente. Por isso, quando a gente sorri, esse dente não vai cair, né? Todo mundo acha, ele tá preso no osso. Não, não tá. Como tudo nessa vida, tem um músculo que segura ele. E nós, da periodontia, estamos estudando esse músculo. Essa é a principal coisa. Quando que ele vai sangrar? Cara, quando tá inflamado. Né? Tudo no corpo humano só vai sangrar, principalmente ou porque você cortou, ou porque você causou uma inflamação, ou porque tem alguma coisa que tá causando uma inflamação ali naquela região. Então, você escovar os dentes de uma forma atraumática, né? Porque tem gente que eu sei que coloca umas escovas ali, parece que é de aço na boca para escovar, né? E quer passar o fio dental como se fosse fazer supino, né? Mas se você estiver fazendo da forma correta, estiver sangrando, realmente tem alguma coisa ali, né? E que precisa ser investigada. Ninguém gosta de falar assim, você vai no médico e fala assim, cara, tô com meu ouvido sangrando há um mês. É normal? Não, não é normal. A boca estar sangrando por um período prolongado de tempo também não vai ser normal. Então, é esse o momento que você vai falar, opa, deixa eu ir no dentista para ver o que é que tá rolando. Existem os diferentes tipos de sangramento, né? Não é o tempo todo, né? Exato. Por exemplo, tô curtindo um sábado à noite com a namorada, comi uma pipoca, né? E de repente, no dia seguinte, tá ali super inflamado, sangrando. Pirozinho. Um pirozinho entrou. Aí você vai, você escova uns 2, 3 dias, sumiu. Ok. Acontece dependendo daquilo que você tá comendo. Se entrou, se machucou um pouco mais, se machucou um pouco menos. Né? Eu fui num churrasco, de repente a carne entrou no meio dos dentes, levei um tempo ali pra passar um fio dental. Então, ali começou a sangrar. 2, 3 dias sumiu, ok. Agora, um período prolongado, e um período prolongado que eu vou dizer aí 2 semanas, 1 mês, que aquilo ali não para de sangrar, tem que ser algo que tem que ser investigado o porquê que tá acontecendo. E na verdade, assim, eu que fico na frente do consultório, converso bastante com os pacientes,
Muita gente passa o fio dental, sangrou, ele para de passar o fio dental porque ele acha que o fio dental machucou. E aí ele não vai passar mais, e depois de um tempo que ele vai procurar um dentista, e aí ele entende que ele deveria ter procurado lá atrás, ou continuado passando esse fio dental, mesmo sangrando, né? É. Acho que essa informação as pessoas precisam ter também. Não precisa ter medo de passar o fio dental só porque sangrou. Na verdade, tem que passar, né? Não, Mesmo tem assim. que passar. E se, dependendo do momento, passou 2, 3 dias, 4 dias, continuou sangrando com você passando, Isso, é o momento de você vir. Procura o dentista. É, Com vem certeza. pra nós. Vem pra nós. com certeza, né? E essa parte do sangramento, ela acontece assim, em termos leigos, né? Pra gente entender, pra pessoa que tá em casa entender. A gengiva, ela tá inchadinha, ela tá machucada, e ela pode ter várias, que nem você falou, pode ser um machucado ali de um pirozinho de pipoca, pode ser uma carne, mas também pode ser alguma coisa mais séria, né? Que o dentista tem que averiguar. E esse sangramento, ele pode ser uma coisa assim que ele tem que procurar com urgência? Qual que é o caso de urgência? Que ele fala, não, eu tenho realmente que procurar um dentista, porque Show. inchou, eu vejo maior. A questão que eu sempre falo, Igor, me ajuda se eu estiver falando uns termos muito técnicos aí, tá? Né? Que a gente fica no consultório, é comum os termos, mas a ideia é assim: o músculo que segura o nosso dente, ele vai manter aquele dente estável. Se a gente começa a perceber, por exemplo, que esse dente já não tá mais tão estável, ele tá com um pouco mais de mobilidade, né? Ele tá além do sangramento, você começa a perceber, por exemplo, uma supuração, uma parte amarelada, né? Aquele pus saindo ali daquela região. É o momento de procurar. Por quê? A principal doença que o periodontista vai estudar vai ser a periodontite. E como toda it, vai ser uma inflamação desse músculo que segura o nosso dente. Uhum. Qual que é a maior causa que isso acontece? Bacteriana. Né? Você vai ter bactérias. Ah, essa bactéria tá ali, apareceu? Não. Todos nós temos essas bactérias. A questão vai ser o desequilíbrio delas. Isso. Né? Por algum motivo, né? Teve uma placa que não conseguiu sair dali. Então ela começa a ficar mais patogênica e vai evoluindo. A ideia é, se você vai no dentista regularmente, você nunca vai ter esse problema porque o dentista vai estar regularmente te acompanhando. Uhum. Agora, você passou um mês, começou a sangrar, você percebe que essa gengiva não desinflama, continua de um tom rosado, ela passa para um tom vinho, mais inchada. Aí, cara, você olha e fala assim, opa, deixa eu procurar antes de piorar. Tem gente que fala assim, não quero incomodar o dentista. Cara, vem. E às vezes não dói, né? Não dói, É. não dói. É isso que é incrível. A E pessoa o vai pessoal sentir, normalmente... associa a dor, né? É. Tá doendo, eu vou procurar o dentista. Não. Dente, eu falo assim, Deus, nessa hora, fez o dente sentir só uma coisa, que é dor. A gengiva não. Uhum. A gengiva é diferente. A gengiva, tem gente que vai relatar que não sentiu nada. Vai ter gente que vai relatar a questão física. Então, sentir que tá com um pouco mais de mobilidade, né? Mudou de lugar. Vai ter gente que fala de coceira. Né? Você vai ter um misto de sensações que você vai poder ter na gengiva que é diferente de, por exemplo, canal. Uhum. Que o cara vai falar, meu, canal, vi Jesus. Falei, pronto, bora ver o dentista, porque agora tá doendo demais. Periodontite não. Tanto é que, na grande maioria dos casos, o paciente vai ficar 5, 6 anos sem vir no dentista. Quando vem, a gente fala, querido, eu não tenho mais o que fazer. Porque a sua doença já progrediu tanto, esse sangramento afetou tanto esse músculo, que eu não tenho mais como auxiliar você, vai ter que extrair, vamos ter que pensar em outras formas de reabilitar, né? Mas o ideal cara, sangrou um mesinho ali, vem. Na verdade é o que você falou. E o que a gente tenta fazer na DR Prime, né, que a gente tá trazendo isso também, é a prevenção. Exatamente. Vai prevenir, vai a cada 6 meses, a gente consegue prevenir problemas maiores, né? Pra tudo, né? Nessa vida eu sempre falo que cara, prevenir é sempre muito, muito, muito mais barato do que você ter que remediar. E graças a Deus, por exemplo, meu pai se formou em 86, 85. Naquela época, a odontologia era uma odontologia muito mais curativa. Você vai no dentista para curar. Então, o cara vai ou restaurar, ou vai tirar, ou vai fazer alguma coisa. Mas você não vai aparecer no dentista antes. Pra cuidar, né?
Hoje em dia não, mudou. Hoje, questão tecnológica, questão de sabedoria, questão literatura científica, cara, tá tudo muito bom pra prevenção. E se a gente pega no início, como tudo na área da saúde, é muito mais fácil da gente lidar do que num momento mais avançado. Ou seja, todo mundo deveria fazer um check-up. Todo mundo devia fazer um check-up. É fantástico, né? Todo mundo. Doutor, é o seguinte, às vezes o pessoal ouve a seguinte colocação: retração gengival. O que é uma retração gengival? Retração gengival é quando você, por algum motivo, essa sua gengiva começa a retrair. O que é retrair? No dente de cima vai ser subir, no dente de baixo vai ser descer. Por quê? Gengiva ela é diferente do músculo. Imagina o seguinte, né? A gente tem o dente, o músculo, o osso e a gengiva. A gente chama a gengiva de periodonto de proteção. Ela foi feita para proteger toda essa região. Só que ela não é um músculo, a gengiva. A gengiva ela é uma pele. E como toda pele, se você ficar machucando, né, toda hora ali batendo ou toda hora forçando, ela não quer crescer igual, vou pra academia, bíceps, vou ficar com bíceps enorme. Não, ela fala, cara, não quero mais essa agressão. E começa a descer, né, querer sumir ali. Só que com isso ela vai tirar osso, ela vai tirar músculo. Então o seu dente começa a aparecer muito mais e começa a aparecer a parte do dente que a gente chama de raiz ou dentina, que é aquela parte mais amarelada dele. Algumas pessoas vão ter um pouco mais de sensibilidade, outras não. Então, é isso que é a maior parte da retração. E normalmente você vai ver nesses casos de pessoas muito mais nervosas, ou que apertam muito mais os dentes, ou que escovam com muita força, ou que, por exemplo, também já tiveram periodontite. Então elas já perderam um pouco ali do músculo que segura o nosso osso, então ele desce. É isso que vai ser a retração. E qual o tratamento? Eles buscam, na clínica, eles conseguem um tratamento que melhora esse caso e ele é curado ou não, né? No sentido da gengiva, ela volta, não volta? Como que funciona? Naturalmente ela não volta, tá? Ela não... Eu já ouvi paciente falando assim, cara, comecei a escovar descendo a gengiva para ver se ela descia e recobria. Ela não vai voltar naturalmente. Todos os casos vão ter alguma solução. Agora, depende muito da anatomia. Questão de saúde, a gente sempre tem... Por que a gente nunca passa por telefone e não tem uma tabelinha que a gente manda pro paciente? Exatamente. Porque a gente precisa ver. Né? Tem alguns pré-requisitos, alguns indicativos que vão falar pra gente, cara, vamos para esse lado, vamos para aquele lado. Tem paciente, por exemplo, que tem retração. Mesmo eu sendo periodontista e amo fazer cirurgia, eu vou olhar e falar, cara, eu acho que eu vou te fazer mais mal tentando recobrir isso e vamos pensar numa simples restauração. Vai ser muito mais indicado para o seu caso. E vai ter paciente que eu vou falar, cara, você é cirúrgico. Vamos fazer cirurgia. Então, vai depender muito. Mas todos os casos a gente vai ter uma solução, pelo menos, o que é amenizar. essa cirurgia, doutor? Cara, essa cirurgia algumas vezes é puxar essa gengiva de volta. Né? Algumas vezes a gente vai precisar de auxílio de algum tecido. Né? Algumas vezes a gente perde uma parte do tecido que a gente chama de gengiva queratinizada. Mas, e aí a gente precisa tirar essa gengiva, por exemplo, do céu da boca ou de trás do último dente lá e puxar essa gengiva para recobrir novamente. Essa é a ideia. E reestabelecer de alguma forma tudo aquilo que ele já perdeu de osso, né? A parte de musculatura e tudo mais. Que legal. E como a gente tá falando de gengiva, né? Até ontem uma das meninas estava comentando comigo. Olha, eu fiz gengivoplastia, eu tirei, minha gengiva mudou minha vida. Antes eu não sorria, comecei a sorrir. Você faz como periodontista esse tipo de cirurgia? Ela é indicada para todo mundo ou tem que ver as indicações? Como que funciona? Ela é o contrário da retração. O que ela é? Quando a pessoa tem mais gengiva cobrindo os dentes do que o ideal. Ela tem mais dente, né? O dente é dividido em duas grandes partes. A gente vai ter a coroa e as raízes. A parte de gengivoplastia é quando essa gengiva tá recobrindo coroa. E a pessoa quer mostrar mais. Quer mostrar o dente. É para todo mundo? Depende. Depende do que a pessoa tá querendo, qual que vai ser a finalidade desse tratamento, né? Se é associado a alguma outra parte de, por exemplo, faceta,
uma coroa, ou se é só o dente. Então tá bom. Vamos ver se você tem mais coroa embaixo. Né? Minha esposa, por exemplo, é uma doida por isso. Ela fala, cara, eu quero mostrar dente. Eu quero sorrir e ter dente. Mas aí a questão é, o que a gente vai ter ali para conseguir aumentar? Se a gente tem esse dente, se não tiver, se a gente pode associar com alguma outra parte de reabilitação. Entendi. É interessante, né? Porque eu vejo que assim, muita gente fala pra mim, nossa, eu queria ter dente maior, dente maior. Vai lá e faz uma avaliação, porque não é igual pra todo mundo. Não. Cada um é um caso, né? Cada pessoa é um caso. Por exemplo, tem Exatamente. gente que a gente já faz em um dente, tem gente que já tive que fazer 10 dentes, tem gente que já fez 6 dentes. Né? Eu acho que essa que é o mais gostoso da área da saúde, né? Não é igual. Né? Não é, você não vai chegar, por exemplo, a um computador, eu preciso fazer um programa. Aí você senta, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Nesse caso, não. A gente consegue fazer em diversos pacientes o mesmo procedimento ser diferente. Né? Essa é a ideia. E ainda falando um pouquinho de retração, né, e eu também fico lá no consultório e eu percebi uma mudança no perfil do paciente pós-pandemia. Pós-pandemia, parece que o paciente começou a somatizar mais as coisas, não sei se foi em virtude de um trauma ou a própria inteligência emocional ficar abalada, né? Você também percebeu isso? Tem uma relação da somatização da vida, porque todo mundo hoje também tem a vida louca, né? A gente quer tudo para ontem. E existe uma relação dessa loucura, dessa inteligência emocional, dessa vida corrida, tudo a gente quer para aquele momento com a periodontia? Muito, demais. O que eu sempre falo, assim, né? Eu acho que o período da pandemia foi um período tanto de ansiedade quanto questão psicológica muito pesada para todo mundo, né? Eu tive Covid e eu falo assim, nunca tive sintoma, mas quando eu soube que eu tive, falta de ar, né? Tive falta de ar. Eu tive que acordar no meio da noite falando, Thiago, respira, filho, respira. Tá faltando, você tá segurando sua respiração. Por quê? Porque, cara, você vai ter que somatizar de alguma forma, você vai ter que liberar aquele estresse de alguma forma. Boca foi muito grande. Eu, por exemplo, sou um cara que ansiedade, minha nutricionista sabe, eu falo, cara, quando eu tô ruim ou tô muito ansioso, eu vou descontar na comida. A Linda, eu falo assim, Linda, bora no McDonald's. Corre! Comeu um Big Taste, vai ser feliz e pronto. No dia seguinte é dia seguinte. E o que eu vi? Cara, muita gente que aperta dente, range dente, começou a comer, só que a pessoa também come de uma forma que ela não tá ali comendo. Então, o que eu tive de paciente que fraturou dente com amendoim enorme. Gente que teve retração, começou a ter muita retração. Por quê? Cara, apertar é demais. Chega uma hora que o músculo ali, ele não aguenta. É a mesma coisa que você pegar fala assim, cara, eu pego 15 quilos no braço e de repente falar, não, vamos pegar um de 50. Não vai dar conta. Vai chegar uma hora que o seu músculo vai falar, opa, chega, larga. Boca também. Então, começou a ter demais isso. Só que a galera começa não, deixa que eu vou depois. Deixa que eu vou pra depois. Deixa que eu vou depois. Deixa que eu vou depois. Ah, não, agora não dá. Na correria não dá. Quando vem, a gente tá já mais limitado o tipo de tratamento que a gente pode fazer. Por isso que eu falo, pós-pandemia, até mesmo antes, check-up. Vem fazer um check-up. Vem fazer um check-up. Essa é a ideia. Sim. Cara, não custa nada no sentido de tempo, né? Porque tempo pra gente, pra você conseguir ter, cara, ganhar dinheiro, você quer trabalhar, você quer cuidar do filho, filha, tudo isso, cara, você precisa Se não ter tiver saúde. saúde, Você precisa isso ter não saúde. acontece. Você não Exatamente. faz. Então, vai lá. Vamos lá. Vamos ver o que é que tá acontecendo. Então, e pós-pandemia foi demais. Demais. Ou seja, todo ano tome um café com seu dentista, né? Vem pra tomar um café. É um café, cara. Um dentista bom, um dentista que gosta de conversar. Não é? A gente nem fala, né, Igor? Falei. Pelo amor de Deus. Então vem, cara. Eu prefiro que vocês venham, tomem um cafezinho com a gente. Eu só dou uma olhada aqui rapidinho e acabou. E na verdade, 2 horas. Olha lá. entender que a boca, que os dentes também são parte da saúde, né?
Porque a gente às vezes, não, dentista não é médico, né? Então eu não penso nisso como saúde médica. Mas sim, é médica. Porque se você tiver um problema, uma inflamação, uma infecção, ela tá em todo o seu organismo, não só ali no dente, né? A relação, por exemplo, entre a periodontite e diabetes, gigantesca. É uma das coisas que... Endocardite. Endocardite. É uma das coisas que a gente mais estuda. Agora já tem, por exemplo, muita pesquisa mostrando que as bactérias que causam a doença do dente ao redor dele estão ligadas ao Alzheimer. É uma das maiores pesquisas que saiu na Nature nesses últimos anos. Então, assim, a boca tá no corpo. É que dentista, né, dos colegas, eles têm alguns colegas que ainda tendem a falar, não, vamos fazer esse dentinho. Esse dentinho. Vai olhar só aquele dentinho. E, cara, dentista é área da saúde. Uma visão micro nunca fez sentido, Exato. né? Não pode fazer sentido. Tem que ser uma visão macro. Eles querem usar Tanto o que não chega uma isolamento. boca pra gente, chega um Uma pessoa. indivíduo, Uma uma pessoa, né? E a primeira coisa que a gente faz não é colocar essa pessoa na cadeira E olhar a boca. e olhar a É boca. conversar, né? É entender quem trouxe aquela boca. Quantos tipos de tratamento normalmente, né? A gente fala assim, bruxismo, o apertamento, a gente vai colocar uma placa, mas quantos pacientes a gente já não teve que falar, querido, eu até posso fazer isso, mas procura ajuda antes. Exatamente. Que a placa, ela vai ser só um meio de você não detonar o resto, mas vamos solucionar. Procura ajuda. Já teve paciente meu, por exemplo, que queria fazer uma gengivoplastia. Ainda é cliente da Linda. E o caso dela era completamente diferente, era para ortognática, né? Então a maxila da pessoa, quando ela sorria, era muito desenvolvida, então aparecia demais. Uhum. Eu falei, querida, seguinte, você tem duas soluções. Ou você vai para ortognática, ou você vai ter que se aceitar, né? Não tenho muita opção aqui. E isso você só sabe conversando com a pessoa para entender o que é a neura dela. Ela não queria fazer ortognática, ela já tinha tido essa solução e ela achou que esse meu procedimento ia solucionar. Ela chega e fala assim, não, eu quero fazer. Se algum profissional meia boca, o que ele vai fazer? Não, senta aqui. Eu faço, rapidinho. X aqui, vamos bora lá, vamos fazer. Você tratou a pessoa? Não. O mesmo problema não dói da mesma forma para duas pessoas diferentes, né, cara? Não. Isso a gente vê todo dia lá, né? É. Fala aí, Igor. Ô, Titi, deixa eu cortar agora um pouquinho o assunto de vocês. Na verdade, puxando o gancho do Dani, ele comentou que quando chega uma pessoa, chega um indivíduo, não chega uma boca. Primeira coisa que vocês me falaram quando eu cheguei foi, olha, a sua boca é uma boca de quem come muito, porque tinha muitas manchas no meu dente, né? Você lembra? Foi a primeira coisa que a gente reparou juntos, diversas manchas, manchinhas mesmo. E aí a minha pergunta, né, que eu fiquei pensando depois daquele dia é como que a nossa dieta, né, a nossa alimentação e aquilo que a gente come influencia na nossa saúde, né? Primeiro a saúde bucal e depois, né, consequentemente a saúde como um todo, né? Cara, é uma das coisas assim mais engraçadas, né? Porque normalmente na pós-graduação você vai estudando a sua área e eles vão relacionando só com quesito sua área, né? O dente, é o dente. E essa sua pergunta é uma das coisas mais antigas que a população, o mundo conhece. Os marinheiros. Escorbuto. Por exemplo, cara, se você deixar de comer vitamina C, afetava toda a sua saúde, principalmente boca. O marinheiro perdia dente porque o cara não comia vitamina C. Então, é muito antigo. Hoje em dia, então, com essa questão de industrializados, com conhecimento que a gente já tem sobre questões de alimentos mais inflamatórios, menos inflamatórios, como que tá o seu organismo naquele momento. Então, assim, você vai ter desde pigmentação, então, você vai ter vinho, café, cigarro, né? Não é comida, mas tem gente que parece que quer comer o negócio. Né? Você vai ter esse monte de coisa que vai pigmentar, até alimentos que vão deixar, por exemplo, consistência de saliva. Vai mexer com tártaro, né? O cálculo. Então, sua alimentação é mais baseada em sais minerais. Então, cálcio, potássio, magnésio. Então, você pode ter mais cálculo. Né? Você vai ter da questão inflamatória. Se você é um cara, por exemplo, que já tem uma certa afinidade em ter inflamação e você come muita
pizza, produzidos, né? Esses industrializados, tal, sua chance de desenvolver qualquer tipo de doença é muito maior. Então tem todos esses cuidados que mostram pra gente, cara, você até pode isolar o dente, né? Colocar aquela borrachinha azul. Mas você não vai conseguir tirar a boca do corpo. Né? Então, assim, os cuidados da sua alimentação no quesito, né, obesidade, né? Cara, eu preciso cuidar do meu fígado, cuidar do meu esôfago, tenho gastrite, tal. Não é só para o corpo. Também está na boca. Você vai ter consequências na boca. Né? Problemas, por exemplo, completamente fora do quesito oral, mas que acaba afetando. Bulimia. Né? A pessoa vai ficar se forçando a vomitar, né? Esses problemas de pessoas muito magras que estão doenças mesmo, que acabam afetando a boca por conta de erosão também. Né? Tanto que tem uma característica pra gente quando a gente olha e fala, opa, essa pessoa tem ou algum refluxo muito grande, ou essa pessoa vomita com muita frequência. Então, assim, a boca tá inserida, o alimento é o que faz nós vivermos. Então, extremamente importante. E aí, puxando o gancho, tá, dessas outras perguntas, eu trouxe 2 outras que acho que o pessoal vai querer, o pessoal que tá em casa vai querer saber também, né? Manda. Bom, a primeira é, o que a pessoa, né, que tá procurando um dentista, né, pensando, né, agora que a gente já sabe, tá conversando aqui, que a gente precisa ir para prevenção, né, e não para cuidar depois que já aconteceu. O que a pessoa deve considerar quando ela tem que procurar um dentista, né? E por que ela tem que te procurar? Você tem que procurar a gente porque a gente é top, né? Primeira coisa, né? Vamos deixar claro. A parte de autoestima, minha esposa sabe que não é pequena. Então... Mas no quesito o que procurar no profissional, cara, é uma pergunta delicada, assim, no que eu posso passar. Eu acho que a principal coisa é o que os pacientes estão indicando, o que o grupamento está falando, né? Eu acho que é uma das principais coisas, porque o relacionamento dentista-paciente vai ser baseado em confiança. Extremamente confiança. Aonde que está essa confiança? Na autoridade. Né? Se essa pessoa tem autoridade naquilo que ela está falando. Então, cara, você tem que saber se aquela pessoa é uma autoridade. Minha esposa sempre falou pra mim, cara, entra no Instagram, fala no Instagram, aparece no Instagram, tal. E eu falava, nossa, não gosto. Não gosto. E aí, o que eu tô vendo? Um monte de gente que mostra ter autoridade que não tem. Né? Um monte de colega que adora fazer essas... vou arranjar uma briga, né? As facetas de resina, né? Que vai acabando e que, cara, quando você olha os vídeos, né? Tem uma baita de uma produção. E aí eu falei, pá, eu preciso mostrar, porque quando os gatos saem, os ratos fazem as festas, né? Cara, se você tem autoridade e você sabe aquilo que você tá falando, você tem que aparecer. Porque senão, quem não sabe vai aparecer e vai começar a ser uma autoridade no seu lugar. E o que eu acho é exatamente isso, cara. Você pode olhar o currículo do cara, eu acho que é legal. Você entender quem ele é. Né? Conversar com os pacientes dele, eu acho que é legal. Principalmente, cara, vai no consultório, conversa, pergunta. Hoje em dia a gente tem o chat GPT, né? Vai lá, o que você tem na dúvida? Dá uma pesquisada, vai no dentista. Confronta ele. Eu falo assim, eu adoro quando os pacientes me confrontam. Porque no dia que eu falo assim, caraca, eu não sei responder. Eu não sei, é o momento de eu ter que estudar. Então assim, tem que confrontar. Tem que confrontar. Não no sentido de, nossa, não vou acreditar no que ele tá falando. Mas no sentido de, deixa eu saber se o cara sabe o que ele tá falando. Isso eu acho que é a principal parte. Tá? Bela resposta, viu? E, bom, outra pergunta aí que o pessoal também deve estar curioso aí pra saber, né? Pela sua história, você é novo, né? Quantos anos você tem? Desde ontem, 33. Ah, 33. E aí, Titi? Fresquinho. O que você acha que o pessoal que está ingressando agora na carreira, na jornada, né, da odontologia, o que você indicaria, cara? O que você vê, assim, que lá na frente, pô, vai fazer isso, cara. Segue nessa área que vai fazer a diferença.
Cara, eu tenho uma... Isso sempre o professor sempre fala, né? Trate seu paciente como você trataria sua mãe, né? Eu levo isso a sério, mas tem uma frase do São José Maria. Ele fala que você tem que procurar a santidade no seu trabalho. O que eu vejo com isso? Cara, você tem que oferecer algo que você saiba que se Jesus aparecesse, ele faria com você. Essa é a ideia. Eu acho que... Forte, né? Cara, busca excelência. Entendeu? Cara, você vai... Horto tá dinheiro. Tá. Não sei se pode falar palavrão, mas seja um puta de um horto. Né? Cara, eu vou pra buco. Seja um puta de um buco. Eu vou pra endo. Cara, seja um puta de um endo. E não no sentido de você vai ser o cara. Porque todo mundo que eu conheci que é, tipo, muito foda no assunto, ele tá num grupo, sabe? Tipo, o cara é foda, porque assim, a gente faz pós-graduação, eu sempre falo isso. Eu sei muito sobre uma área muito pequena do odonto, né? Eu sou um dos especialistas numa área reduzida da odontologia. Cara, se eu não tiver gente pra compartilhar e entender, por exemplo, o Dani me apresentando acesso, né? O que é você? Então, assim, hoje em dia eu falo assim, cara, busca excelência, mas mantenha a humildade. Porque assim você vai conseguir fazer a sua santidade. Né? E nosso papel é devolver a pessoa para ela. Né? Na grande maioria das vezes. Pério, buco, orto. A gente não tá devolvendo um dente. A gente tá devolvendo a pessoa. Né? A Mariazinha que procurou, ela vai voltar a ser a Maria. Que ela se via quando ela era pequena. É o sorriso dela. E tem um cara que, nessa parte da santidade, fala assim, cara, você tem que devolver a virtude. Que assim você devolve ela pro caminho. O que ela vai fazer com esse caminho não importa. Mas você tá devolvendo ela pro caminho de Jesus. Então, é isso. É isso que eu vejo, é isso que eu falaria para um aluno. Cara, escolhe. Você viu? Me surpreendeu com a resposta. Agradecido. Agradecido. Isso é fantástico, né? Eu acho que é isso que nos uniu. Eu sou completamente congruente com essa ideia. E eu acho que é por isso que dá tão certo lá. É entrega, né, cara? É entrega. É entrega. E não tem a ver com dinheiro, né? Às vezes o pessoal pensa, pô, mas eu já ouvi, mas pra você é fácil. Não tem nada fácil pra mim. Só que é a mesma dificuldade que para você. A única diferença é que todos os pacientes que eu atendo, eu não tô nem aí se ele tá pagando ou não. Eu não tô nem aí por quanto ele tá pagando ou não. E aquela entrega, né? Agora, você mudou um pouquinho o meu pensamento. Eu sempre entreguei os meus casos pensando que era para mim, né? Aquela entrega, eu entrego a Dona Maria para mim. E não, cara, eu entrego para Jesus. É aí que tá o segredo. Aí que tá o sucesso. Eu acho que essa é a beleza daquilo que nós fazemos, assim. Eu acho que é por isso que é tão apaixonante. Eu sou só uma ferramenta. Exato. Eu sou uma ferramenta. Os pacientes brincam, né? Oramos para Jesus e depois oramos por vocês. Eu falei, cara, você só orou por Jesus. Ele que deu o conhecimento pra gente. Esse propósito é fantástico. É lindo, é lindo. É o que faz a coisa acontecer, né? Nossa. Eu falo, cara, quando eles saem um sorriso, mais do que isso, quando eles voltam 15 dias depois. É a choradeira, né? Nossa. Eu acho lindo, cara. Todo mundo se emociona, né? Até a gente, né? A gente já se prepara pra se emocionar ali, nossa, a hora que... Cara, o depoimento dos pacientes, né? Maravilhoso. Te faz saber o porquê que é que você fez, entendeu? Você fala assim, cara, é por isso que eu fiz o odonto. E aí você fala assim, foi só o Thiago. Não, tem o Thiago, teve Dani, teve Marcelo, teve Gabriel, né? E toda a equipe dos bastidores, né? Se não tivesse a recepção, ASBs, se não tivesse as esterilizando, arrumando tudo, se a recepção não tivesse, recepciona, né? Se a Lu não fala com esse paciente,
É lindo. É lindo. o conjunto, Você percebe né? É gostoso, é aquilo que eu falei. Você nunca vai estar sozinho. Você tem um time que te ajuda a chegar nesse objetivo. Cara, sozinho ninguém é nada, velho. Nada. Não adianta. Não adianta. E falando assim de odontologia, né, o que eu vejo ali na frente, que a gente conversa muito com quem tá ali esperando, enfim. A odontologia de, não sei, 30 anos atrás, 40 anos atrás, eles tinham medo, né? Todo mundo falava dentista, não, tenho medo. Por quê? Era aquele que ia na escola, tirava dente na escola. Minha mãe mesmo tem esse feedback. Nossa, Lu, eu ia na escola criança, tava um dente podrinho lá, o dentista tirava, minha mãe nem sabia. Eu chegava em casa sem o dente. E muita gente tem uns traumas muito grandes de dentista, porque a odontologia lá atrás era meio que... Não tinha essa humanização, né? Não via o paciente, via a boca, via o dente. Ah, tem que resolver esse problema, tal, resolveu. E eu acho que acompanhando há quase 20 anos a odontologia que vocês fazem, né? É muito humano, é muito pensando no paciente, pensando em preservar, pensando sempre em melhorar. O que você acha que nesses últimos 30 anos, 40 anos aí da odontologia que mudou, que fez diferença para você ser um dentista melhor hoje, ou Daniel, vocês da clínica, né? Daquilo que era a odontologia antigamente? Eu acho que a postura. Eu vejo, exatamente por ter nascido numa família da área da saúde, meu avô, meu pai ainda, até de certo modo, eles têm uma postura de Deus, né? Assim, você entrou no consultório, aquilo que eu falar pra você que é o plano de tratamento, acabou e pronto. Ego. E eu tô aqui trancado nessas 4 paredes porque eu sou o que tem que ser e eu vou fazer aquilo que tem que fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. Isso. Não é mais assim, eu acho. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem muito paciente que me pergunta, eu falo, cara, eu tô aqui pra traduzir odontologia pra você. Eu não sou melhor que você. Eu vou te falar, olha, seu caso tá assim, né? Graças hoje às tecnologias, a gente pode mostrar pra ele ainda. Sim. Essa é a coisa mais bonita. Ele não vai só precisar Imaginar ou acreditar naquilo que eu tô falando, né? Ele vai poder ver aquilo que eu tô falando. Eu acho que aumenta ainda mais a autoridade quando você faz dessa forma. E você vai falar, olha, tá aí esse caso. O que eu falo pra você? Por conta disso, acho que a gente pode fazer isso. E pronto. Eu tô traduzindo pra ele. E ele decide se E faz ele decide ou ou não. não faz. E sempre lembrar aquela coisa. Eu falo assim, cara, siso. Toda semana a gente faz siso. Siso é uma coisa natural. O paciente é a primeira vez que ele tá fazendo siso. Exatamente. Exato, cara. Primeira vez que ele tá fazendo. É. Vai de leve. Vai de leve. E cada caso é um caso pra nós, e aquele caso é o caso do momento, é o caso da nossa vida. Nossa, você esquece o que tá acontecendo. Né? Essa palavra eu aprendi com você, o flow. Quando você entra no flow, Você entra em... cara, Exatamente. você esquece que tem um mundo ao redor. Quantas vezes as ASBs não falam alguma coisa no meio da cirurgia? Eu falo, oi? O que foi? E uma coisa que também, complementando a sua pergunta e já sendo entrevistado, não mais entrevistador, e que eu aprendi, equipe, cara. Equipe. Você pode ver que eu, Daniel, discuto meus casos com todo mundo lá. Né? Quanto mais forte for a sua equipe, melhor a sua entrega pro seu paciente, cara. Não decide sozinho. Hoje a odontologia está chegando muito próximo da medicina, né? A medicina hoje em dia você tem ortopedistas, que o ortopedista ele cuida de mão. Tem um ortopedista de pé. Você tem um ortopedista de joelho. Por que isso? Por conta da grande quantidade que a gente de detalhes que você tem que ser para ser um cara excelente naquilo que você faz. A odontologia está muito parecida. Você é endo, tá, mas você faz canal ou você é parodôntica? Né? Você vai tratar a cirurgia de endodontia. Você vai ter um cara do endo que só faz cirurgia. Você é um cara endo que usa microscópio. Como que é você? Então, assim, você falar que você vai ser o rei da cocada preta, você vai saber tudo, fazer um caso inteiro, completo na sua cabeça. Já não foge desse cara. Foge. Você vai ter um cara lá que vai olhar o Joãozinho. O cara, o João é especialista em império, endo, prótese, harmonização E põe facial aparelho. e põe aparelho. Caraca! Esse cara O cara foda. ainda faz o contrato e recebe. Quando não tiver, lavando instrumental. Entendeu? É isso. É isso, meu. Não dá. Equipe, cara. Equipe. Não tem como.
Acho que isso foi a principal iluminação de Deus na minha vida, sabe? Equipe, cara. Medicina, você não vai ver médico tratando sozinho. E mesmo de cirurgia. É. O cara vai entrar lá, tem 2, 3 cirurgiões juntos. Tem uma equipe de pesquisa junto. Uma equipe de trabalho junto. Por exemplo, Paulo Musi. O cara é muito foda. É um ortopedista, assim, top. Ele tem uma equipe. Ele vai chegar lá, ele nem é o top da equipe dele. Eu acho que é o Dr. João, que é o cara que é o top da equipe. E, meu, tá sempre na equipe, não adianta. Você tem que ter. Porque vai ser o futuro. Até E porque você faz sozinho melhor. ninguém é nada, né? E você se torna um cara foda, como você disse, quando você consegue trazer para sua equipe alguém melhor que você. Aí você começa a entender a coisa. Né? Eu acho isso fantástico. Eu falo, não conheci o Dani até o primeiro momento que a gente conversou, eu saí do consultório e falei, não, é esse doido. O cara é louco, é maluco. É esse doido. É igualzinho eu. Esse maluco aí, cara. Falei, linda, eu acho que eu vou pro Dani. Legal, cara. Fantástico. Faz sentido. Bateu. É isso. Aí você É vai energia, doido, é propósito, né, doido cara? e vai pronto. É propósito. É por isso que eu tô aqui. Olha lá. E vai ficar mais lindo, hein? Mais doido. Exato. Cara. Isso que é a coisa bacana. gostosa, cara. E essa energia que tá rolando aqui e que rola no meu dia a dia, cara, e eu falo, às vezes, nós vamos fazer masterclass, mastermind, e eu falo disso pro pessoal, é intrínseca, né? É energia, é física quântica. As coisas acontecem aqui, ó, primeiro. Se não acontecer aqui, esquece, não vai acontecer na vida real, né? Quando chega um paciente lá deprimido, um paciente triste, de cabeça baixa, se a gente não trabalhar primeiro a cabeça dele, cara, é o que você disse. Se a gente não apresentar para ele que o que nós fazemos não é físico, não vai ter sucesso o tratamento. Eu não sei, tem aquele filme Oppenheimer, né? Que andou ganhando uns Oscars, né? E fala exatamente dessa questão da partícula. Tem até umas imagens, né? Dessa parte quântica, que né, as partículas se unindo, né? Nessa questão da vibração. E é o que vai acontecer para fazer toda a explosão e tudo mais. Né? Se você for olhar nossas células, elas nada mais são do que partículas. Você vai ter nêutrons, íons e não sou de física, então você vai ter algumas outras coisas. E a ideia elas estão ligadas por energia. Tudo. E essa vibração, eu vou dar odontologia. Atrai ou repulsa a Vai sua. atraindo. E mais do que isso, vai, cara, fazendo a vibração das coisas ao seu redor Dá vibrar certo. igual a de você. Efeito manada, né, cara? Exato. Então, o negócio cara, tem uma energia gostosa, saiba para aquilo que você tá fazendo. Eu acho que saber quem você é e o propósito seu é extremamente importante. E vai. Que aí essa vibração vai atraindo os doidos. Entendeu? Só não pode ter muito medo. Entendeu? Se tiver medo, vai com medo. Exato. com medo mesmo, Fecha cara. o olho e vem. Fantástico. Entendeu? Acho Então, Pô, papo top demais e... Acho que a gente vai ter que ter uma continuação nesse papo, a né? gente vai ter- Que- Cara, deixa uma mensagem aí pro pessoal que tá te vendo. cara, eu vou manter aquilo que eu acho que é uma das frases que sempre me guiou. E eu vou mandar, eu mantenho e gosto, que é do São José Maria. Busque a santidade no seu trabalho, entendeu? Independente do que você faça. Independente do que você faça. Dessa forma, vai dar sucesso. Você vai ser um baita de um profissional, independente se é engenheiro, se é lojista, se você é vendedor. Cara, busca a santidade. Porque dessa forma, você vai fazer a sua vida e a vida de todo mundo ao seu redor muito melhor.